Estrutura de repetição utilizando o comando para faça. Esse é um dos meus comandos preferidos em algoritmo, porque aqui eu consigo delimitar o meu intervalo, onde eu quero que aquele bloco de comando seja repetido. A estrutura para faça é uma estrutura de repetição mais completa que as anteriores, pois ela incorpora a inicialização, incremento, o teste de valor final da variável de controle. Isso tudo em uma única expressão lógica. Vamos ver como é a sintaxe dessa estrutura de repetição para faça. Olha lá, para minha variável i de 1 até 5, não preciso inicializar minha variável. A minha variável já está sendo inicializada nesse exato momento, onde eu falo que i recebe o valor de 1 e vai até 5. Tá? Passo 1, faça. Quer dizer, passo 1, ele está incrementando de 1 em 1. Então, eu vou fazer isso, esse bloquinho aqui do meio, até o meu valor chegar em 5. O meu valor da minha variável chegar em 5. E sempre incrementando de 1 em 1. Primeiro eu faço e eu incremento exatamente aqui nessa linha. Então, vamos lá. I recebe 0. Ou melhor, I recebe 1 nesse exato momento. Escreva, digite um número, leia o número, vê se o número é maior que 0, escreve o número, tá? Fim para, volta aqui. Aqui nesse exato momento é onde eu tenho o incremento. Então o i era 1, agora é 2. Então de 2, i valendo 2, passo 1, imprime, volta, i valendo 3, imprime, volta, e assim sucessivamente. Vamos ver o nosso exercício aqui. Exercício 4. Escreva um algoritmo que calcule a soma dos números pares entre 2 e 200 e mostre o resultado na tela. Poxa vida, já complicou um pouquinho, porque aqui já mexe um pouquinho com a lógica, né? Tá, com a lógica. Então nós vamos ter que pensar um pouquinho mais aqui. Mesmo assim, não é muito difícil não. Não é muito difícil não, é muito, na verdade é até fácil. Tenho duas maneiras de resolver esse problema. Vamos lá, primeira maneira, já dei um nome aqui para o meu algoritmo. Vou precisar de duas variáveis do tipo inteira. O i, que é meu contador, e sei lá, uma variável chamada soma. Para eu somar os valores pares de 2 até 200. Essas duas é do tipo inteiro. Aqui, eu vou falar que a minha variável soma é inicializada em 0. Toda variável tem que ser inicializada em algum momento do programa. Se você não inicializar essa variável, o seu programa não vai rodar. Algumas linguagens de programação já inicializam a variável para você, dando um valor de 0. Mas, por via das dúvidas, vamos inicializar aqui, tá? Até porque aqui é algoritmo, não é linguagem de programação, então nós necessitamos aprender da maneira correta. Toda variável tem obrigatoriamente que ser inicializada. Então vamos lá. Para i de 2, pessoal, é só os números pares, então tanto faz se um entra ou não entra, né? Até 200. Faça. Eu posso fazer assim, ó. Eu posso colocar passo 1 ou eu não posso colocar passo 1, tanto faz. Vai dar na mesma. Se eu não colocar, quer dizer que ele vai incrementar minha variável i de 1 em 1. Se eu colocar, quer dizer que vai incrementar de 1 em 1. Então dá na mesma, tá? Para toda expressão aberta, eu tenho que finalizar essa expressão. Então, fim para. Abri, fechei. O que eu quero que faça? Eu quero que some apenas os pares. Quais são os números pares? Não são aqueles que o resto da divisão por 2 é 0? 6 dividido por 2, o resto da divisão não é 0? Então eu tenho que fazer esse teste. Então vamos falar o seguinte: se o valor digitado, o valor da minha variável, o resto que eu utilizo o sinal de porcentagem, por 2 foi igual a 0. Essa é a minha expressão lógica, tá?
se o resto da minha divisão por 2 for 0. Vou até colocar em parênteses aqui para ficar mais fácil de observar. Então, o que eu vou fazer? A minha variável soma inicializada em 0 recebe o valor que ela tinha mais o valor da minha variável contadora. Após fazer isso, ele tem que acrescentar, tá? Ele acrescenta bem aqui nessa primeira linha. Vamos fazer um teste? Vamos pensar. 0. Vou inicializar aí de 2 a 200. Então, 2. 2 dividido por 2, o resto é 0? Sim. Então, 0 recebe 0 mais 2. Então, soma agora é 2. Vale 2. Então, vamos lá. Incrementa uma vez. Era 2. Então, I recebe 3. 3 está entre 2 e 200? Sim. O resto da divisão de 3 por 2 é 0? Não. Então, ele não executa o sim. Pula para o final. Volta para o para. Acrescenta. Era 3, vira 4. 4 está entre 2 e 200? Sim. O resto da divisão de 4 por 2 é 0? Sim. Então, soma que era 2, recebe 2 mais 4. Então, soma vira 6. Vocês estão vendo que nós estamos conseguindo somar apenas os números que são pares? Vou colocar aqui, ó, um imprima aqui no final, só para a gente ver que terminou. Então, escreva, né, pessoal? Imprima não, viajei. Escreva. Fim da execução do meu bloco, da minha estrutura de repetição. Executando o comando aqui. Opa! Professor, ele pulou automaticamente para baixo. Então isso quer dizer que tem algum erro aqui. Primeira coisa, faltou o mais importante, né? Mandar imprimir a soma. Ele somou, mas eu não mandei imprimir em lugar nenhum. Vamos mandar imprimir aqui no final de tudo, tá? Como é uma variável, só colocar soma. Executando. Os números pares, a soma dos números pares entre 2 e 200 é 10.100. Esse foi o nosso primeiro exercício que precisou de raciocínio lógico. Bem simples, não tem erro, tá? Tem exercício muito mais complexo. E com certeza nas listas de exercício aí vocês vão achar alguns aí que vai necessitar de vocês um pouquinho mais de paciência. Vocês vão ter que quebrar a cabeça para resolver. Então essa é a nossa estrutura de repetição para faça. Professor, você disse que existe uma segunda maneira de fazer. E tem uma maneira mais fácil. Obviamente que eu não ia ensinar direto a maneira mais fácil. Mas em vez de fazer esse teste aqui para ver se ele é par, é só mandar ele incrementar de 2 em 2. Então, passo 2. Então, olha, I inicializa em 2. 0 mais 2, 2. Então, soma é 2. Volta aqui, I era 2, só que é passo 2. Agora ele pula para 4. Então, 4 recebe 2. Vamos ver se dá o mesmo resultado? O mesmo resultado, pessoal. Uma segunda forma de fazer a mesma coisa, utilizando um raciocínio diferente. Eu preferi da forma mais complexa primeiro, porque esse passo 2, ele não é comum em todas as linguagens de programação, tá? Posso fazer incremento de 2 em 2, mas eu prefiro a forma mais pensada. Aquela seria a forma mais pensada de fazer o exercício. Então é isso aí. Essa é a nossa estrutura de repetição para faça.